Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 5 ao dia 11 de agosto de 2024. Qual Conselho dos Arcanos que a gente tem para essa semana? Semana de Lua Nova em Leão, nós estamos plantando uma nova sementinha. E qual foi o arcano principal que saiu aí para gente? O arcano principal que saiu, gente, foi a Imperatriz. A Imperatriz por si só olhando essa imagem, a gente já entende que ela fala de um momento fértil, um momento de inseminação, um momento de gravidez, de nutrir, de cuidar de uma nova sementinha. Só que essa Imperatriz, ela fala também não só desse momento fértil e produtivo, mas esse arcano tenta nos lembrar da abundância que existe ao nosso redor, do foco e da atenção que a gente precisa dar na prosperidade, de tudo que a gente tem de oportunidades ao nosso redor. E muitas vezes a forma que a gente foca, aquilo que a gente deseja, como a gente deseja, ou as nossas crenças limitantes, muitas vezes nos impedem de alcançar essa abundância, essa prosperidade. E ela está nos dizendo essa semana que tem algo que pode ser trabalhado nesse sentido. Mas a gente tem um arcano aí para ativar que saiu para a gente, que foi o 5 de ouros, que já vou explicar para vocês qual é a conexão desse arcano com a Imperatriz. A gente vê um contraste aqui, né? A gente vê a Imperatriz extremamente próspera e a gente vê aqui um 5 de ouros, uma pessoa que aparentemente está desnutrida, pobre, sem recursos, extremamente humilde. Então já a gente vai entender essa conexão. Mas antes é importante a gente olhar também para a energia que a gente tem que evitar essa semana. E saiu aí o Pajem de Paus. O que é o Pajem de Paus nessa semana que a gente está começando uma lunação leonina, né? Imagina, o signo de Leão, fogo, é a representação da energia de Paus aí. Só que aqui a gente está falando de um fogo que é meio imaturo, principalmente nessa energia para evitar. Esse fogo representa uma energia muito impulsiva, que às vezes é feito sem pensar, porque este arcano aqui, ele ainda não tem a experiência, ele é um aprendiz, ele está começando a sua jornada. E como a gente está num signo muito importante como o signo de Leão, a gente está iniciando uma alunação nesse signo, não dá para a gente ser amador numa energia de Leão que é fogo fixo, porque a semente que é plantada num fogo fixo tende a ficar, é aquele fogo que demora muito tempo a se apagar. Então não dá para a gente fazer as coisas de qualquer jeito. Não dá para ser amador, assim como muitas vezes a gente não pode ser amador com Capricórnio e Saturno, nesse momento, nessa lunação, também não dá para a gente ser amador na energia do fogo, do entusiasmo, da energia criativa, do olhar para si, para o seu brilho pessoal, ouvir seu coração. Porque aqui, quando a gente ouve esse aqui, geralmente esse aqui pode trazer, sem a sua experiência, sem a sua vivência, ele pode trazer o quê? Caprichos do ego pra gente. Então, como a gente teve lá no céu da semana, o diabo, esse aqui, olha, é um passo para chegar lá no diabo e fazer uma caca grande, entende? Então, essa energia para a gente evitar. Por quê? Porque a gente precisa olhar para questões mais importantes. E os assuntos que a gente está falando são os assuntos de Vênus. Essa semana a gente vai ter a Vênus junto com Mercúrio retrógrado, fazendo conjunção em Virgem. E como a Vênus está importante também essa semana, então a gente tem a Imperatriz aí, dizendo pra gente, olha, existe uma abundância muito grande, existem possibilidades, existe fartura, existem caminhos para que as coisas deem certo. Mas o que você está fazendo? Como que você está trabalhando dentro de você para alcançar isso aqui? Aí a gente vem para o arcano que é para ativar, que é o 5 de ouros. E o que representa esse 5 de ouros? O 5 de ouros junto com a Imperatriz, ela está falando, bom, você é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Mas não só o dinheiro aqui. Aqui a gente está falando de valores. Que valores são esses? São esses valores que empobrecem a nossa alma, que empobrecem o nosso espírito. Muitas vezes a gente quer fama, a gente quer poder, a gente quer sucesso, a gente quer vitória, a gente quer destaque, holofote, ser amado e aplaudido por muitos ou todos.
Mas muitas vezes o que a Imperatriz está tentando nos dizer tem certos valores, principalmente aqueles que são induzidos por uma grande massa ou por modismo. Muitas vezes a gente vai na onda, a gente se deixa enganar, a gente entra numa frequência coletiva, naquela onda do inconsciente coletivo, e a gente vai navegando naquilo e vai esquecendo realmente os nossos valores e vamos olhando para aquilo que a gente precisa ter, para como a gente precisa parecer, muitas vezes mudando a sua imagem, mexendo no seu rosto, fazendo cirurgias e mais cirurgias para modificar o seu corpo, gastando dinheiro e mais dinheiro para ter uma bolsa X de uma marca X, uma roupa X, de ter esse, aquele outro aparelho. Eu quero ter isso aqui para ter um iPhone. Eu quero ter isso aqui para fazer uma cirurgia plástica para ficar como as mulheres têm que ficar parecidas com ela, para fazer harmonização, para colocar enchimento aqui, botox ali, ou os homens fazer uma harmonização facial. Vocês entendem que essa Imperatriz, ela está falando, junto com esses 5 de ouros, que tem algum desequilíbrio naquilo que a gente está desejando, naquilo que a gente está almejando, aquilo que a gente está buscando criar, o sucesso que a gente está tentando ter, aquilo que a gente está tentando alcançar como vitória. Ou seja, as nossas inspirações, elas estão muito infantilizadas, muito manipuladas, e a gente está como se tivesse um véu de fumaça diante dos nossos olhos e a gente não está enxergando que a gente está sendo levado por essa manada. E os verdadeiros valores estão perdidos, que são os valores que a Imperatriz nos apresenta. São valores que, se vocês olharem para essa imagem, vocês vão ver o tanto que ela é linda, quanto que a gente vê a natureza aqui presente, né? O quanto que a gente vê aqui, olha, os alimentos, os bichinhos, né? A gente vai do ar ao mar aqui, vocês percebem? A Imperatriz, ela mostra pra gente que os valores, eles precisam ser naturais, orgânicos, são valores que vêm de dentro e não de fora, aquilo que é imposto por comerciais, por ondas midiáticas ou pelo inconsciente coletivo. Não, porque a gente está se empobrecendo. Então, o que esses dois estão falando para a gente nessa semana? Primeiro, olhe para os seus valores e procure ficar pobre de tudo aquilo que preenche os seus vazios momentaneamente. Ou seja, para de alimentar aquilo que te deixa assim, sabe? É aquilo, você tem muita prosperidade, mas a sua alma está assim. Sabe aquela pessoa que tem tudo, mas quando vai dormir está se sentindo assim? O que está faltando? É isso que esse arcano está querendo nos dizer. A Imperatriz está falando, olha, busque o foco correto para que você tenha essa prosperidade e a sua alma não fique assim, entende? Então esse é o chamado. E olha só, o oráculo que saiu aí pra gente, foi esse oráculo que eu vou dar até um zoom aqui também, para que vocês possam ver. Olha que imagem forte, é a primeira vez que esse oráculo sai. Vocês estão vendo? E aqui é um oráculo que fala o seguinte pra gente. Primeiro, é a honestidade radical. É o título desse oráculo. E o que ele está dizendo? Primeiro, ele está dizendo o seguinte, acreditar em uma fachada. O que é fachada? São as máscaras. É aquilo que a gente maquia para parecer assim, quando na verdade a gente está assim, pobre de espírito. Então, no momento que a gente passa a acreditar nessa fachada que a gente coloca ali, essa fachada é como se a gente estivesse se sufocando em uma armadura de alienação, autoderrota e autonegação. Então, vocês veem que o oráculo, ele veio com uma mensagem muito forte, para que a gente entenda a mensagem que esses dois estão nos passando essa semana. Tem alguma coisa importante essa semana, referente a valores e aos caprichos do ego, que estão dizendo, olha, você pode parecer uma pessoa aí que está se passando por herói ou por heroína, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de fama, e está vestindo essa armadura que está escondendo tudo isso, está escondendo aí a sua alienação, a sua autoderrota, porque é a autoderrota aqui, olha. E a sua autonegação é você negar isso aqui e acreditar que você é isso aqui e isso aqui. Ou que, de repente, você ainda não obteve tudo o que você queria para chegar nisso aqui, nessa prosperidade. Então, continua desejando mais, mais e mais, mesmo quando você tem tudo, e mesmo tendo tudo, volta para aquele vazio. Volta para aquela sensação de que nada está preenchendo. Isso é uma autonegação. E é aí que está a autoderrota, porque a pessoa sabe o que passa dentro dela quando ela deita a cabeça no travesseiro. Hoje em dia, a gente tem muitos relatos, né, de pessoas que alcançaram
fama, que tiveram muita visibilidade, grandes youtubers inclusive, que depois de um tempo mostraram que estavam em uma autoderrota. Parecia que tinha tudo, mas na verdade estava com a alma assim. E aí tiveram que passar por tratamentos, tentar se reajustar, se reequilibrar, para poder entender o sentido da vida. E essa semana em que inicia uma lunação leonina, que é uma lunação extremamente importante porque ativa o nosso sol, o sol de cada um de nós, não importa onde você tem o seu sol natal, o sol em Leão, ele revitaliza todos os sóis. Só que esse sol domiciliado, ele desperta a gente para essa essência, para essa verdadeira vontade. É aquilo, é para aquela honestidade. É você ser honesto com você mesmo. Aqui está falando de uma honestidade radical. O que é o radical? É o revelar que por trás dessa armadura tem uma mulher ferida, tem uma pessoa que está derrotada, que está negando a si mesma, que está alienada e que está se machucando, está se ferindo. Então essa semana ela tem uma mensagem de despertar, de algo que a gente precisa trabalhar internamente realmente para que a gente entenda o que são os reais valores para a gente. E com Mercúrio retrógrado, gente, Mercúrio vai fazer conjunção com essa Vênus no signo de Virgem, altamente analítico. Percebe os detalhes, esses dois vão conseguir analisar, destrinchar esses valores. E talvez a gente venha entender o que é realmente prosperidade, o que enriquece a nossa alma e aquilo que está empobrecendo a nossa alma. É uma semana de revelação. Talvez se a gente estiver atento aos sinais, aos insights, porque Urano vai estar ativo também essa semana, com a Lua ali, transitando em Virgem, conversando com Urano. A Vênus acabou de fazer a sua primeira quadratura com Urano, ou seja, tem muita coisa sendo revelada, muitas coisas estão sendo craqueladas para que a gente enxergue uma verdade. Então, eu espero que todos nós possamos aproveitar essas energias que os arcanos estão nos dizendo. Olha, existe essa energia no ar, existe essa possibilidade de você enxergar justamente aquilo que está te empobrecendo e como você pode enriquecer a sua alma. Não colocar maquiagem, se maquiar para parecer uma pessoa que você não é. É uma honestidade radical. Com a gente mesmo, não com o mundo. O mundo que espere, mas seja verdadeiro e honesto com você mesmo, para que você tire essa armadura, para que você entenda onde você está, se a sua alma está pobre ou sua alma está rica, e aqui ir em busca daquilo que realmente é valioso para você. E nada de agir impulsivamente de forma imatura. Tá bom? Essa é a mensagem dos arcanos para essa semana, que vai do dia 5 ao dia 11 de agosto de 2024. Desejo para todos vocês uma linda semana. Lembrando que tem o Céu da Semana lá no canal do Encontros Astrológicos aqui no YouTube. Para quem ainda não viu, vou deixar aí no card de informações e também aqui no final do vídeo, tá bom? Mais uma vez, uma linda semana para todos nós. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos, de deixar seu comentário aqui embaixo, de se inscrever no canal e lembrando que eu estou deixando os vídeos de referência aí para vocês ao lado. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve, começa a fazer parte desses encontros com os arcanos que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.